Amados, o tema que eu coloquei aí é se realmente nós conhecemos a Jesus, se realmente nós somos de Jesus. E quando vocês puderem, me falem aí como está chegando o áudio e a imagem. E isso é algo que tem me incomodado muito. E primeiro eu quero falar o porquê dos incômodos que eu venho sentindo. É inegável, isso é inegável, que uma boa parte das igrejas hoje que tem, digamos, uma grande posição ou uma grande influência na sociedade onde ela mesma está ou as mesmas estão inseridas, elas têm todos os recursos de efeitos, de luzes, de som, de estrutura, de salas bem equipadas para as crianças. Normalmente o ar gela de ter que a pessoa botar um casaco de frio. Isto é, tem uma televisão, né, uma tela de LED, às vezes nem televisão mais, né, um painel de LED enorme, onde essas pessoas vão e veem tudo que elas estão vendo ao vivo, assim, pessoalmente, fisicamente, elas também veem através da tela. Normalmente são essas igrejas que atraem as pessoas. E talvez você pergunte, mas o senhor é contra isso, pastor? Não, não. Se tu podes ter, que o tenha. Se tu pode ter um bom som, se você pode ter uma qualidade visual, né, audiovisual, completando muito boa, se a estrutura que você pode ter ela é a melhor ou dentro das melhores, que você tenha. Mas eu não estou falando da estrutura em si. Eu estou falando que são essas igrejas que mais atraem aqueles que vão participar delas, aqueles que vão compô-las, aqueles que vão estar ali como membros ou pelo menos como um visitante mais assíduo. Também é inegável que dentro dessas igrejas, com as suas respectivas exceções, nós encontremos as pessoas que querem ouvir que elas vão vencer na vida, que elas nasceram para ser cabeça e não para ser cauda, que elas nasceram para ter o melhor dessa terra, que elas nasceram para prosperar, que elas são amadas demais por Deus. E repito, e quero abrir um parênteses aqui, sabemos que é verdade, somos amados por Deus, mas eu estou falando de todo um contexto que daqui a pouco, quando eu for explicar, eu quero crer que tu vais entender. São igrejas também que têm muito entretenimento, são igrejas que frequentemente estão chamando pessoas famosas para estarem presentes. São igrejas que têm muitas festividades ou muitas campanhas. Tem muitos eventos nessas igrejas a fim de ocuparem as pessoas, como também a fim de trazerem cada vez mais visitantes. Isto é, com uma outra exceção aqui e ali, dentro disso, né, às vezes tem uma dessas características que eu falei, talvez não tenha outra. Aí a outra já tem, essa aqui não tem, já tem uma outra. Mas essas características são as características que normalmente as pessoas querem hoje estar, querem hoje frequentar, onde normalmente as pessoas dizem que vão para receber. E isso já começa a me chamar a atenção, porque culto é aquilo que eu dou, culto é aquilo que eu presto, culto é aquilo que eu ofereço àquele, falando de nós cristãos, que nós cremos que seja merecedor, seja digno de toda adoração, exaltação, honra,
glória, de reverência. Por isso é um culto. Por isso eu ofereço culto a Deus. Então, na verdade, eu não vou para receber. O que me move a estar na congregação dos santos, é aquilo que Deus já é em mim, é aquilo que move o meu coração em gratidão pelo que Ele já fez por mim. Então eu vou prestar culto a Ele, eu vou adorá-lo. Então já me preocupa essa primeira parte, quando diz eu vou à igreja para receber. Eu vou à igreja para receber a bênção, eu vou buscar a minha bênção, algo que durante um tempo foi muito falado. Eu vou buscar a minha bênção. Esse costume que nós estamos tendo sobre a nossa fé e dizendo que somos cristãos e que cremos em Jesus, tem movido no povo que se diz cristão um compromisso, muitas das vezes, com a instituição, com a denominação, um compromisso, na maior parte das vezes, ao meu ver, com os interesses próprios. Como eu falei antes, eu vou para receber, eu vou porque eu quero prosperar, eu vou porque eu quero que todo mal caia por terra. É sempre um interesse, quer você diga que ele seja justo ou não. Enquanto, repito, o culto eu vou para oferecer por tudo que Deus é, por tudo que Ele merece e por tudo que Ele já fez. Espero estar enganado, mas aqui vão aparecendo os números das pessoas que se apresentam. E eu sei que o que eu já comecei a falar não agrada a tanta gente, mas eu quero muito que você fique até o final para entender tudo que eu quero dizer. E hoje nós temos virado cristãos que somos movidos a estarmos em Deus, ou a buscarmos a Deus, ou a orarmos a Deus, pelo aquilo que nós entendemos que Deus pode me dar. Me dar no sentido de satisfazer a mim, de satisfazer os meus desejos, me dar no sentido de fazer com que eu seja sempre alegre. É por isso, inclusive, que, repito, muitas igrejas elas são movidas por entretenimentos, porque elas já olham para os jovens e dizem, temos que ter tais coisas para os jovens. E no sentido de entretenimento, ela olha para os adolescentes e pensam de igual maneira. Ela olha para os adultos, para os anciãos e vão buscando meios de entretenimento para cada classe dessa, para cada faixa etária, a fim de que essas pessoas elas tenham o prazer de estar nesse lugar onde a gente se reúne. Onde era para ser o lugar de prestar culto, que se tornou o lugar que a gente vai para buscar alguma coisa. E essa mentalidade, esse hábito, esse costume, tem movido já pelo menos 2 décadas, no mínimo, uma boa parte de nós que nos dizemos cristãos. E é isso que tem me incomodado. Tem me incomodado o fato de que Deus parece, para essas pessoas, que é aquele que todo momento tem que estar satisfazendo-as, tem que estar agradando as mesmas. Eu vou te dar um exemplo, começando agora a falar da Bíblia. Quando Deus tira o povo do Egito, havia na memória de uma boa parte que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vira Israel. Havia na mentalidade das pessoas, no conhecimento das pessoas, que pela palavra Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Havia dentro deles essa consciência do Deus que nos criou, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Todavia o homem pecou contra Deus, foi o homem que infringiu as leis de Deus, foi o homem que se virou contra Deus, no caso Adão e Eva. Não foi Deus que virou e disse, eu vou rejeitá-los. Foi Deus que criou o homem para ter harmonia com o homem, comunhão com o homem. O Deus
todo-poderoso, o Deus soberano, o Deus incomparável, o Deus único, o Deus criador, ele quis compartilhar da sua presença, da sua glória com o homem. Criou o Éden, colocou o homem no centro do Éden e deu autoridade para o homem dominar sobre todos os animais, sobre todas as coisas. E disse para o homem, olha, não coma do fruto da vida, nem do fruto do entendimento, mas um homem que se voltou contra Deus. E se voltando contra Deus, o homem, ele acabou se afastando de Deus. E tudo isso estava na cabeça, no consciente desse povo que Deus tira do Egito. E antes de Deus tirar esse povo do Egito, Deus operou maravilhas. São as pragas, é o Mar Vermelho se abrindo, são todos os tipos de sustentos que Deus operou enquanto que eles estavam no deserto. E quando a gente chega em Gênesis 32, a gente encontra Moisés saindo para falar com Deus, porque o próprio povo tinha dito: Moisés, não fale Deus conosco, mas fale você com Deus e você fale conosco. E quando Moisés ele demorou, o povo pegou e fez um bezerro de ouro para adorar, já esquecendo de maneira assim rápida demais de tudo aquilo que Deus havia feito, havia operado. Veja, se nós que nos dizemos cristãos não caminhamos bem assim, sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, que enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte, para levar sobre si os nossos pecados, a fim que nós sejamos perdoados e tenhamos a vida eterna. Esse Deus, ele fez habitar em nós, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, nos fazendo experimentar toda a paz que excede a todo entendimento, nos fazendo compreender da sua palavra, nos sustentando. Mas parece que para os cristãos atuais, todo momento Deus tem que estar provando o seu poder, o seu amor, as suas provisões. É um Deus que parece que tem que nos conquistar o tempo todo. E que essa conquista só se dá através de sinais miraculosos, através de desejos nossos realizados por Ele, porque se Ele não realiza, eu já não o amo mais, eu já não quero mais, eu já não vou buscá-lo mais. Então, é um relacionamento da barganha que temos com Deus, porque achamos que todo momento Deus tem que estar operando aquilo que eu quero que Ele opere, Ele tem que estar fazendo o sobrenatural que eu estou buscando dele. Deus por si só não basta para a gente, não tem se tornado o suficiente para nós sermos verdadeiros adoradores, não tem se tornado o suficiente para nós vivermos para Ele, para a glória dele, não tem sido o suficiente para nós renunciarmos e queremos viver somente o que Ele tem de plano para nós. Os nossos relacionamentos com Deus têm sido esse relacionamento de como que Deus que precisasse de nós. E aí quando Deus não realiza o que nós queremos, ou quando nós temos algum tipo de problema na instituição ou no relacionamento com os irmãos, nós ficamos chateados com Deus e falamos que não vamos mais segui-lo, não vamos mais querer ser cristãos, não vamos mais frequentar a congregação dos santos, como se Deus que dependesse da gente e fosse um grande favor nosso estarmos congregando, estarmos orando, estarmos adorando, estarmos buscando Deus. É uma mentalidade atual que foge muito da mentalidade bíblica, que foge muito da mentalidade histórica dos avivamentos e da caminhada da fé. Eu espero que você que está aí, que não está desistindo de me ouvir, esteja entendendo o que eu estou querendo dizer.
Ao mesmo tempo, eu tenho a consciência que esse desabafo, esse falar que eu estou tendo, ele não agrada a muitos ouvidos, ele não alegra muitos corações, porque nós não queremos de fato amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não queremos de fato amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma. Nós não queremos de fato ter Deus como suficiente sobre todas as coisas em relação às nossas vidas. Interessante quando nós vamos ler Mateus 13, que vai estar falando sobre várias parábolas, mas eu quero destacar só uma, que fala sobre o homem que mexendo no terreno, lá num terreno que não é o dele, ele encontrou um grande tesouro. E porque ele encontrou um grande tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha, tudo, para poder comprar aquele terreno, para poder ter aquele tesouro. Mas quando a gente vai ler outra passagem, a gente vai ler Marcos 10, tem Jesus Cristo falando com um jovem rico, que Marcos chega a dizer que Jesus o amou, e esse jovem, ele se acha muito certinho, muito crente, e fala: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala, conhece todos os mandamentos, sabe aqueles mandamentos que o Senhor deu a Moisés em Êxodo 20? E ele vai dizer assim: conheço sim, os pratico desde criança. Era alguém politicamente correto, religiosamente correto, alguém que talvez desse os dízimos, alguém que aparecia na maior parte dos cultos, alguém que, quiçá, também fizesse uma obra social considerável. E Jesus vira para ele: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tens e dê aos pobres. E a Bíblia fala que ele saiu pesaroso, lamentando, entristecido, porque ele possuía muitos bens. Jesus não está reclamando dos bens que ele tem. O que Jesus está dizendo é: falta uma coisa, falta que você viva para mim, falta que você tenha prazer em mim, falta que você tenha alegria em mim, falta que você entenda que só existe vida e vida abundante em mim, falta que você entenda que se eu for o Senhor realmente da sua vida, você vai experimentar tudo aquilo que eu tenho como bom, como bem para você, porque tudo que Deus faz é bom. Você vai compreender que vivendo em mim, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Falta você viver na dependência de mim para a glória do meu nome. Falta você entender que eu sou o suficiente para você, que eu te basto, que você me tendo nada mais te falta. Mas ele preferiu as riquezas. Você conseguiu entender? A primeira história da parábola, o homem ele desfaz de tudo porque ele encontrou o grande tesouro, ele encontrou Jesus. E por isso ele vende tudo que ele tem, ele abre mão de tudo que ele tem. Sabe, amados, a gente acha que é com entretenimento, é com luxos, que a gente vai formar verdadeiros cristãos. Não vai não. Tu podes ter a igreja cheia, os jovens, adolescentes podem dizer que tem prazer em estar lá, porque a comunidade é boa, porque o que apresentam para eles é legal. Os anciãos podem dizer que lá eles têm utilidade, eles se sentem úteis, eles são percebidos e isso é bom. Todas essas coisas da adolescência, dos jovens, são boas. Elas não podem ser um fim em si mesmo. Sabe por quê, amados? Porque um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, não adora o Senhor pelo aquilo que Ele dá. E tem uma canção que fala isso. Mas adora a Deus, tem prazer em Deus, por compreender a salvação,
por compreender o amor dele por nós e aprendê-lo a amá-lo e aprender a amá-lo na mesma proporção. Nós nos tornamos verdadeiros cristãos à medida que o nosso coração pulsa por aquilo que o coração de Jesus pulsa, que o nosso coração deseja aquilo que o coração de Jesus deseja. Você repara as nossas orações? Quantas vezes nós oramos de fato, venha o teu reino e seja feita a sua vontade? Quantas vezes os nossos corações doeram, se comoveram, se contristaram pelas inúmeras pessoas que estão hoje sem Cristo Jesus? Pessoas que podem estar até ricas economicamente, mas estão caminhando para o inferno. Quantas horas do dia você já investiu na sua vida orando pelos perdidos? Porque esse é o desejo do coração de Deus, que os perdidos sejam salvos, sejam encontrados, que os encarcerados sejam libertos, que aqueles que estão cegos espiritualmente passem a ver. E se Deus é a nossa razão de viver, se Jesus é o nosso Senhor, se de fato somos cristãos, os desejos de Deus têm que ser os nossos desejos, os sonhos de Deus têm que ser os nossos sonhos, o que move o Senhor tem que ser aquilo que nos move. Mas como eu falei no começo, nós somos cristãos da barganha. Nós olhamos para Deus, para que Deus realize aquilo que a gente quer, para que Deus satisfaça o nosso coração. É por isso que a gente entende que igreja tem que ter entretenimento. Não. Igreja tem que ser lugar de adorar a Deus, essa reunião dos santos. Tem que ser um lugar de se colocar à posição para dizer: Senhor, eu vim aqui para aprender de Ti, para Te adorar, para ser edificado pela Tua palavra, para aprender a Te servir. E eu sei que eu só Te sirvo quando eu sirvo o meu próximo. Então, quando eu sair dessas quatro paredes, Deus, e for para a vida como a vida é, faça de mim um instrumento em Tuas mãos, porque eu quero glorificar o Teu nome, porque eu Te amo. Mas não é assim. A gente, quando vai estudar a Bíblia, eu te convido, leia, estude. Com quantos anos Deus chamou Davi? Quantos anos Davi tinha? Quantos anos tinha Jeremias? Quantos anos tinha Samuel? Quantos anos tinham Davi e seus amigos? Quantos anos tinham os apóstolos quando foram chamados pelo Senhor? Você vai ver que é tudo entre adolescência e juventude. Pessoas que foram chamadas não por causa de entretenimento. Pessoas que foram chamadas e foram atrás de Cristo por quem Cristo é, pelo prazer de viver nele, pelo prazer de servi-lo, pela alegria de ter encontrado o Messias, de poder amar o Messias, de poder agradar o Messias com a sua existência, por terem a alegria de viverem os propósitos de Deus. E se tu olhas a vida de todos esses que eu te falei, não foram vidas fáceis, foram vidas difíceis demais. E Davi é tão interessante que ele começa novinho, quando ele chega aos seus 70 anos, ele escreve o Salmo 71, dizendo: Senhor, agora eu estou ancião, cabelos brancos, mas Senhor, me dê vida, não me deixe, me fortaleça, porque eu quero anunciar a essa geração e a geração vindoura quem o Senhor é, as suas maravilhas, os seus feitos. Eu espero que você que está aqui esteja entendendo que ser cristão não tem a ver com entretenimento, tem a ver por ser apaixonado por Deus, por amar a Deus, por amar os projetos de Deus, os desígnios de Deus. Deus conta comigo e contigo para que vidas sejam salvas, para que o reino dele seja estabelecido. Ele nos chamou para isso, mas quase ninguém quer viver isso. Ô William, prazer tê-lo aqui, amigo. O William colocou jovens cheios da presença de Deus. Eu estou lembrando do avivamento dos morávios, avivamento moraviano, que aconteceu no século XVIII,
em Herrnhut, na Alemanha. E quando acontece esse avivamento, entre tantas histórias de jovens impactados pelo poder de Deus, pelo amor a Deus, tem dois jovens com cerca de 20 anos que tinham suas profissões, que querem sair para poder servir a Deus, porque eles descobriram que tinha uma ilha britânica, que tinha que tinha um homem, que o dono era um britânico, e que ele tinha cerca de 2.000 escravos africanos. E esses jovens de 20 anos querem ir para lá, esses dois jovens, pregar o evangelho. Está documentado, é só você pesquisar. E esses dois jovens chegam para o dono da ilha e falam: olha, nós queremos ir para lá para pregar o evangelho. E de pronto o dono da ilha diz: está louco, vocês não vão nunca, ninguém vai pisar lá na minha ilha para pregar essa loucura, essa sandice que vocês creem. E esses jovens saem e vão orar a Deus. Ora, no dia seguinte eles voltam e falam assim: e se nós formos para lá como escravos? E aí o dono da ilha diz: não, como escravos eu permito que vocês estejam na ilha, mas eu não vou pagar a passagem de vocês. E aí os jovens se vendem como escravos, e com o dinheiro deles, da venda deles, eles pagam a passagem deles. E eles estão indo para uma ilha que eles sabem que não vão mais voltar. E os familiares, os amigos deles estão lá no pier, quando eles estão indo embora, e não entendem por que eles estão fazendo isso. E aí eles vão e gritam para que o cordeiro imolado receba, mais ou menos assim, receba receba o valor pelo teu sacrifício, alguma coisa assim, que eu não lembro a frase mais corretamente, mas ele está falando que é para honrar o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles foram para a ilha e nunca mais voltaram para sua família, para os seus amigos. Quando você vai ver o movimento da Metodista, se dá com jovens, com universitários, que se reuniam em oração. Quando você vai ver o avivamento do país de Gales, na Grã-Bretanha, você vai ver que começa o pontapé histórico que tem de uma adolescente, e que depois Evan, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, Evan alguma coisa, ele é incendiado por essa jovem e acontece o avivamento em abril de 1904 até mais ou menos maio de 1906. Homens, jovens, adultos, que compreenderam quem é Jesus, que entenderam que ser cristão não tem a ver com aquilo que eu vou receber, tem a ver com aquilo que a minha mente foi aberta pelo Espírito Santo e me fez entender que eu recebi de um Deus que me ama como ninguém jamais me amou e vai me amar, e com um Deus que ama tanto as pessoas, que Ele conta comigo para ser instrumento de salvação, de expansão do seu reino. Deixa eu tentar ler ali. O William botou: Billy Graham, em sua mocidade, não estava em busca de movimento religioso, pelo contrário, ele orou para que fosse feito novamente o avivamento através dele, assim como foi feito com John Wesley. Sabe, amados, eu sei que eu não sou ninguém popular, né? Haja visto o número de pessoas que está assistindo. Mas eu não tenho dúvida que o que move o meu coração está aqui. E para quem sabe a história, né? Eu tive que ir a Vitória, 4 horas e pouca de viagem para ir, 4 horas e pouca para voltar. Não almocei. Mas eu quero até aproveitar e contar algumas coisas que aconteceram hoje. Eu fiz um propósito hoje com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero ir muito além do que eu tenho experimentado, eu quero ser um instrumento Teu de verdade, eu quero que as pessoas encontrem o Senhor em mim. E aí, no consultório do médico com 29 anos de idade, eu pude falar de Jesus para ele. Saí dali caminhando para a rodoviária,
parei num lugar lá de um senhor que estava vendendo lá uns doces e eu parei para comprar um e começamos a conversar. E teve um momento, né, que eu falei que era do Rio e uma senhora passando voltou e falou assim: eu também sou do Rio, só que eu sou de Campo Grande. E aí eu falei: eu também sou de Campo Grande. No final eu conheço, né, da onde ela morava. E ela: olha, o melhor lugar para morar, e falou algum lugar lá da Serra, aqui de Espírito Santo. E eu falei: não, mas eu estou em São Mateus porque eu sou pastor e estou pastoreando lá. Ela: e eu também sou cristã, sou evangélica, sou da Batista, demos a paz do Senhor. Ela saiu, eu aproveitei o gancho e falei de Jesus para o rapaz. O rapaz, inclusive, se inscreveu no meu canal. Saí dali e fui para o ônibus, né? Peguei o ônibus lá na rodoviária. No decorrer do caminho, comecei a conversar com a pessoa que estava ao meu lado. E a família é da Batista, mas a pessoa não é evangélica. E ela começou a me fazer algumas perguntas. Eu pude testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Pude testemunhar as coisas que a gente, teoricamente, abriu mão para poder viver a vontade de Deus. E teve uma parada lá em João Neiva. Quando eu voltei, tinha um rapaz que ele estava já no outro canto, né, da janela, lá à direita do ônibus, eu estava à esquerda. Eu achei que o senhor fosse conservador, que eu levei o livro, né, da Avivamento da Rua Azusa para ler. Mas quando eu vi lá o livro, eu vi que não era. E quando eu vi, eu já estava aconselhando o rapaz. Eu vi o resto da viagem falando de Jesus para um e aconselhando o outro do outro lado, e obviamente quem estava ao redor ouvindo tudo isso. E eu falei: Deus, obrigado. E isso acendeu mais o desejo de eu estar aqui falando essas coisas para vocês. Eu quero terminar esse abrir do meu coração, que tem me incomodado demais, esse tipo de cristão que o povo diz que é. E não que eu seja melhor ou pior do que ninguém, ao contrário, melhor dizendo, eu me acho pior do que muita gente, sou pior do que você pensa sobre mim, mas eu sei o que eu desejo em relação a Jesus, sei mesmo. E eu quero te dizer que na conversa hoje com esse jovem, ele estava falando sobre abrir mão, sobre renunciar. Há um tempo atrás eu fiz aqui nas lives de quarta e sexta uma live falando sobre renúncia, porque a gente não presta atenção que toda escolha que eu faço eu renuncio a outras. Um exemplo: eu escolhi ter aqui um suco, então eu abri mão de beber água. Eu renunciei a tomar um café porque eu escolhi ter um suco. E eu falava para esse jovem que a renúncia ela só dói quando a escolha não é de fato o desejo do nosso coração. E dei para ele uma explicação que eu dei há pouco tempo na igreja, falando sobre um atleta que almeja uma Olimpíada. É um atleta que vai abrir mão de inúmeras coisas, de comidas, de festas. A vida dele vai ser muito mais regrada do que a esmagadora maioria dos jovens da idade dele. Ele vai viver com contusões e muitas das vezes vai operar e vai ter que se dedicar para voltar o mais rápido possível. Mas ele vai fazer tudo isso, ainda que ele tenha, presta atenção, a dor da cirurgia, a dor da contusão, mas a alegria que o move é muito maior do que isso. Por isso que ele, ainda que doa, ele renuncia com alegria. Ainda que muitas das vezes machuque, cause contusão, ele vive tudo isso com alegria, porque o alvo dele, o motivo dele, alegra o coração dele muito mais do que as outras coisas. O grande problema que a gente o que vai fazer a gente dizer que a dor, a renúncia, ela é muito difícil, ela é muito custosa, porque Jesus não se tornou a nossa alegria maior. Porque o dia que a gente olhar para Jesus como a nossa alegria maior, como o motivo da nossa canção realmente, como o nosso alvo de fato, como a razão do nosso viver, de poder dizer, como Paulo, nele
nos movemos, existimos, de poder dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, eu vivo para a glória dele. O dia que isso for realidade dentro de nós, nenhuma renúncia vai ser custosa, porque a gente está fazendo isso para alegrar a Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E ainda mais, quando a gente faz isso, quem melhora somos nós. Vamos nos tornando a semelhança de Deus. Vamos nos tornando agradáveis a Deus. Vamos tendo maior comunhão com Deus. No final, somos nós os beneficiados. Vamos fazendo parte da história da implantação do reino de Deus, da salvação de perdidos que iam para o inferno e agora têm a vida eterna. Tu consegues entender isso? Sabe, amados, como eu falei alguns minutos atrás, eu sei que eu não sou famoso. Eu sei que eu não prego um montão de coisa que a maioria prega. E por isso que a gente vai olhando aqui nas visualizações, o número de pessoas assistindo, e acho que minha filha botou o link lá na igreja, com respeito a todos da igreja, mas como eu falei aqui no começo, só no Facebook tem 5.000 pessoas aí, e não tem quase ninguém assistindo. Mas uma coisa eu tenho a convicção, que eu estou falando aqui é evangelho. Isso eu não tenho dúvida. Uma coisa eu tenho a convicção, que o que me fez estar aqui foi a ação do Espírito Santo na minha vida. E essas coisas que estão me incomodando, de não termos mais a alegria de vivermos em Cristo, de Jesus não ser um motivador suficiente para que com alegria eu renuncie à minha carne, aos desejos que me afastam dele. Jesus não ser o que move o meu coração em amor, a ponto de eu achar que tem que ter um entretenimento, uma diversão na congregação onde eu estou, para que eu tenha vontade de estar lá, porque Jesus não é mais o suficiente. Ele não é mais a razão. E como eu dei aqui alguns exemplos bíblicos, como eu dei alguns exemplos históricos, nunca teve a ver com idade, quer seja adulto, idoso, quer seja jovem. Poderia falar da criança em 2 Reis 5, que é prisioneira e aconselha Naamã. Meu Deus, os exemplos são tantos, tantos, tantos. Mas a pergunta é: você é cristão por causa de Cristo? Ou você é cristão por causa de você mesmo? Você olha para Cristo como motivador da sua existência? Ou você acha que Cristo tem que se encaixar naquilo que você escolheu para viver? Você realmente entendeu quem é Jesus? Quando a gente vai ver as profecias, elas sempre nos chamam para nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos dando a oportunidade de sermos perdoados e vivermos em Cristo. Mas depois ela também vem com um juízo dizendo que se tu não fizeres assim, tu perecerás. Tu serás julgado segundo a escolha que você fez e a renúncia que você fez de viver a vontade de Deus e para a glória de Deus. Eu vou terminar aqui. Você, que eu não sei quem é que foi, talvez esse 2 que tem aqui, um deles seja o William, que ficou aqui, que permaneceu aqui. Que Deus te abençoe. Que de alguma maneira essa palavra, pelo Espírito Santo, tenha movido no seu coração. Eu desejo que aqueles que vão assistir depois, de igual maneira, sejam alcançados pela graça de Deus e que nós amemos o Senhor a ponto de vivermos para Ele
a ponto de termos prazer nele, a ponto dele ser o motivo da nossa canção, a ponto dele ser aquele que move o nosso ser. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite de descanso. Paz e bem. Tchau, tchau.